sempre com muita alegria, né, que nós participamos, né, de casas amigas, para que juntos possamos aprender sempre mais um pouco com os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos falar de um tema do livro Estude e Viva, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de Emmanuel e André Luiz. Todos nós nascemos à imagem e semelhança do nosso Pai. No capítulo 18 do nosso Evangelho, no item 2, há uma reflexão sobre o momento em que Jesus fala aos seus discípulos, dizendo: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, é claro que nós não temos a capacidade de sermos iguais ao nosso Pai. Nesse caso, a criatura jamais será maior do que o seu Criador. Porém, nós temos em nós a imagem e a semelhança desse Pai. Ou seja, nós temos todos os pensamentos de amor, de bondade, de caridade que o nosso Pai tem por cada uma de suas criaturas. Nós temos todo o pensamento, todos os exemplos que, através do nosso irmão maior, Jesus, nós podemos perceber para agirmos segundo a conduta do nosso Pai, no exemplo do Mestre Jesus. Sendo assim, se nós temos em nós todos esses sentimentos e recebemos todos os exemplos, está intrínseco em nossa mente as leis de amor do Pai. Assim, quando fomos criados, cada um de nós tem no seu ser todos os atributos para a bondade, para o amor, para a caridade. E aonde nós podemos encontrar esse amor tão forte que Deus tem por nós? Aonde ele se encontra em nós? Como podemos pegá-lo para fazer com que ele seja um instrumento para que possamos progredir na nossa caminhada? Bem, nós temos um lugar do qual nunca nós conseguimos nos afastar, ou nunca nós perdemos, sejamos encarnados ou desencarnados. Sabem o que é? Onde é esse local? A consciência. A nossa consciência
é aonde nós temos marcado todo o amor, todas as benesses, todos os ensinamentos e inspirações para sermos e termos condutas cada dia mais próximas a todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Consciência, diz no dicionário, que é um sentido, um sentimento ou uma percepção, conhecimento que o ser humano possui e do que moralmente certo ou errado em atos e motivos individual. A consciência, ela nos acompanha desde o primeiro instante da nossa criação. É ali que nós temos, digamos assim, o sangue, o DNA do nosso Pai. Porque sempre que fizemos ou pensamos em alguma atitude, que ela seja correta ou errada, é a nossa consciência que nos traz a sensação de prazer ou de culpa, de estarmos no caminho certo ou caminho errado. Então, nós devemos sempre nos lembrar de que temos sim em nós todo o conhecimento necessário para trilharmos uma boa caminhada. Ela só não acontece quando nós optamos em não ouvir a nossa consciência, ou, melhor dizendo, em não compactuar com os ensinamentos do Mestre Jesus e com toda a essência que em nós foi colocada e toda a essência que em nós foi colocada por nosso Pai e Criador. Diante da consciência, diz o item 5 do livro Estude Viva, diz assim: a vontade do Criador, na essência, é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir, onde estivermos em favor de todas as criaturas. A vontade do Criador, a consciência, é diante do Criador a sua vontade na essência, e é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir onde estivermos em favor de todas as criaturas. Ou seja, quando caminhamos com passos firmes dentro do bem e do amor, a nossa consciência nos trará toda a paz e a certeza de que estamos, então, agindo sob a vontade do nosso Pai. Nós vivemos momentos difíceis em que o desânimo, o desalento tem assombrado muitos, para não dizer quase que todos nós, né? Pelas ausências, pela solidão,
pelas discórdias, né? Então, como agir? Como saber que estou no caminho certo, com tantas opiniões divergentes? Escutando a voz do nosso Pai. E aonde ela se encontra? Em nós. É a nossa consciência nos falando. Quando ela nos aplaude, quando ela nos apoia, é porque Deus está nos dizendo: muito bem, meu filho, continue assim. Agora, quando ela nos pesa, Ele nos recrimina? Não. Ele, nosso Pai, nos traz aconchego e novamente passa a nos apontar o caminho certo. Cabe a nós observarmos ou não a sua insistência, que vem muitas vezes, como nós costumamos dizer, estou com a consciência pesada, ou estou com dor na consciência, né? Algo que normalmente não pode doer, mas o fato de sabermos estar contra os desígnios e a vontade do Pai nos dá esse, digamos, mal-estar mental. Que venha a ser, porém, essa atitude mais elevada que estamos chamados a abraçar diante dos outros, sem dúvida, é a execução do dever que as leis do eterno bem nos precetuam para a felicidade geral, conquanto o dever adquira especificações determinadas na pauta das circunstâncias. Ou seja, em cada momento de nossa vida, nós somos colocados a uma prova de como reagir à ação executada. Então, nós temos, por exemplo, condições em que somos levados a cumprir esses ensinamentos. Na conduta, como estamos nos conduzindo? E qual é o caminho? Serenidade e sinceridade. Se nós estamos nos conduzindo para conosco e para com o nosso próximo com sinceridade, estamos no caminho certo. No sentimento, temos que ter limpeza. Olha que legal! Limpeza no sentimento. Não é passar água sanitária, né? Mas é o que? Tirarmos de nós a malícia, a má vontade, né? Olharmos para o próximo, procurando ver nele e em nós também, é claro, todas as benéficas de sermos filhos do mesmo Pai. E assim sendo, cada um de nós tendo em si o amor, o bem, bons pensamentos, boas atitudes. Então, se procurarmos, tanto em nós e principalmente também no próximo, tudo que ele tem de bom irá com certeza diminuir as nossas imperfeições e as imperfeições desse próximo, fazendo com que então possamos conviver de forma mais harmônica e transformando assim as nossas relações. Na ideia, temos que ter elevação,
ter ideias para que possamos nos aproximar do Mestre Jesus, aproximar dos ensinamentos e das leis de Deus, e não ideias, que nos retardem nesse crescimento. Na atividade, temos que mostrar serviço. Não basta olharmos, sabermos que há o que se fazer e não irmos ao encontro desse a fazer. Sempre há uma maneira, um trabalho a ser executado. Mas eu não tenho dom nenhum. Você pode ao menos ficar ao lado de alguém que precisa de uma companhia? Você não poderia ler um livro para alguém que não enxerga? Isso são coisas das mais simples. Você pode passar o álcool nos bancos da casa espírita? Você pode recolher um lixinho? Sempre há alguma coisa que possamos fazer, possamos trabalhar nas atividades constantes na vida encarnada e desencarnada. No repouso, que tenhamos dignidade. Nós merecemos o descanso, mas temos que usar de forma apropriada e não fazer dele uma bengala e uma desculpa para não cumprirmos as nossas tarefas. Então, descansar com dignidade é usar o tempo necessário para esse descanso e não para usar como fuga das nossas atribuições. Na alegria, temos que ter temperança. Temos que saber que tudo tem seu tempo, nos sentirmos alegres, felizes, mas sem precisar fazer com que a mão direita veja o que a esquerda está fazendo. Ou seja, não precisamos sair esfregando a nossa felicidade aos olhos daqueles que ainda não estão conseguindo ver essa mesma luz. Temperança, calma. Na dor, paciência, porque tudo passa. Então, sejamos pacientes e utilizemos dessa dor para o aprendizado. No lar, devotamento. Sim, meus irmãos. O lar, ele é a nossa primeira escola, a mais importante. É nela que nós temos que procurar aprender, ensinar, para que juntos consigamos ter a harmonia, a caridade, para que juntos possamos nos tornar também um pouco de exemplo e de luz para todos que convivam com esse lar. Cabe a cada um no lar a sua devoção, quer dizer, a sua entrega de amor, de caridade para com aqueles que dividem conosco essa experiência. Na rua, gentileza, um sorriso, um amparo. Hoje um aperto de mão está um pouquinho mais difícil, mas pelo menos um toquinho, um brilho de olhar, um boa tarde, uma boa noite. Quanta diferença isso pode trazer
na vida de alguém. E com certeza, quem dá, recebe em dobro. E aí, nós temos a certeza que o bem nos vem de uma forma maravilhosa. Porque é dando que se recebe, não é assim? Na profissão, diligência, ou seja, cumpra seus devidos deveres, né? Faça tudo com clareza, com dignidade, com certeza de que a sua consciência estará satisfeita pela sua conduta. No estudo, aplicação, porque senão nós acabamos culpando as pessoas erradas pelos nossos fracassos. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão, porque meu marido, porque minha esposa, meu filho não me deram chance de. Ninguém é capaz de nos tirar a chance quando o nosso Pai Criador deu a nós essa oportunidade itinerante, praticamente eterna, de sempre estarmos aprendendo. Tudo depende, então, da nossa aplicação, do nosso esforço nesse estudo. Agora, no poder nós temos que ter liberalidade. Opa! Liberalidade? Será que ela está falando de todo mundo ser livre e fazer o que quiser? Não. Liberalidade é ser generoso, é ser pródigo, ou seja, ouvir, auxiliar aqueles que dependem do seu poder. Ter o poder não significa mandar. Ter o poder significa poder ajudar, poder auxiliar aqueles que estão, por determinada razão, nos auxiliando em serviços dos quais nós sabemos um pouquinho mais e por isso temos a obrigação de partilhar, orientar e auxiliar. Na afeição, equilíbrio. Eu não posso simplesmente amar? Pode, deve, mas se for o amor fraternal, verdadeiro, aquele que nada exige. Por isso que quando nos afeiçoamos a algo, a alguém principalmente, temos que ter equilíbrio, porque muitos confundem afeição com propriedade. É meu pai, meu marido, meu filho, minha professora, meu centro. Não é assim, né? Nada é totalmente nosso, só nós é que somos totalmente do nosso Pai. Ele é o único que tem o poder sobre todos nós e ainda assim nos deu o direito do livre-arbítrio. Maior exemplo não há de equilíbrio afetivo. Na corrigenda, misericórdia. Quer dizer, se formos corrigidos, que saibamos aceitar. E se formos corrigir, que tenhamos misericórdia, que sejamos compassivos. No direito,
desprendimento. Eu tenho o direito de, mas eu não preciso. Eu me desprendo de tudo aquilo que eu posso partilhar com o meu próximo. Na obrigação, lembrar do resgate. Na posse, lembrar da abnegação. Eu posso, mas eu passo. Dou a vaga ao outro, dou apoio ao outro, empresto ao outro. Na carência, conformidade, porque somos carentes, mas não do amor do nosso Pai. E por isso que a conformidade, ela nos traz esse esclarecimento. Posso não ter recebido aqui e agora aquilo que eu desejava, mas eu tenho um Pai que me ama por demais e que vai me dar todas as oportunidades e que vai abraçar e acalentar o meu coração e as minhas carências. Na tentação, resistência. Na conversa, proveito. Chega, né, de jogarmos palavras fora, como alguns dizem. Estava jogando conversa fora. Claro, é muito gostosinho às vezes a gente falar amenidades, né, para distrair um pouco a mente das tensões. Porém, é muito necessário que sejamos atentos a tudo aquilo que nós vamos e estamos proferindo, porque nem sempre pode ser proveitoso aquilo que muitas vezes tentamos insistir em falar e colocar diante, né, daqueles que conosco convivem. Então lembre, vai ser proveitoso eu falar isso? Terá um bom proveito as minhas palavras? Se não, melhor tomar um copo d'água, parar e pensar um pouquinho, para que tudo que a gente fale com amor. No ensino, demonstração. Olha que compromisso, porque nós gostamos muito de ensinar, né? E de apontar para os outros aquilo que nós vimos como certo. E nós demonstramos isso? Nós temos capacidade de executar aquilo que nós estamos cobrando do outro? Então, temos que prestar atenção. Sempre que pensarmos em dar algum ensinamento a alguém, nós devemos antes ter demonstrado na prática esse ensino. No conselho, o exemplo. Aconselhar é citar exemplos que contribuam para o benefício de alguém e não destruir alguém. Em qualquer parte ou situação, não hesites quanto à atitude mais elevada a que nos achamos intimados pelos propósitos divinos diante da consciência. Lembra que eu falei no começo? Deus, consciência. Então, qual é o nosso propósito? É seguir divinamente tudo que a nossa consciência nos traga: paz, serenidade, felicidade, por que não? De termos feito
dito ou pensado. Para encontrá-la, basta procures realizar o melhor de ti mesmo a benefício dos outros, porquanto, onde e quando te esqueces de servir em auxílio do próximo, aí surpreenderás a vontade de Deus, que, sustentando o bem de todos, nos atende ao anseio de paz e felicidade, conforme a paz e a felicidade que oferecemos a cada um. Ou seja, tudo o que plantamos, colhemos. Tudo o que desejamos, recebemos. Nem sempre no horário exato em que gostaríamos, porque somos ainda crianças, ansiosas para ter tudo aquilo que queremos, né? Somos crianças gritando, falando ao vento que queremos algo, queremos atenção, queremos um brinquedo, e como tal, nós temos que entender com calma, com o exemplo, com o amor e o carinho, que tudo tem a sua hora. E se assim nós aprendemos com os nossos pais, nós também aprendemos e recebemos esses ensinamentos do nosso Pai maior. Então,